Ó, vamos começar então, pode colocar aí o nosso GCzinho na tela sobre o Léo Lins. Justiça retira do ar stand-up de Léo Lins com piadas sobre minorias. É uma notícia que desde ontem à noite, madrugada de hoje, manhã de hoje, começa a ganhar muita força, muita repercussão. Eu vou primeiro passar para vocês os fatos aí relacionados a essa notícia, para depois a gente de fato entrar ali no que está repercutindo no Twitter, né? Tanto quem é favorável como quem é contrário a essa decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo que foi o responsável por essa medida de tirar do ar, aqui no YouTube mesmo, um programa que já vem desde dezembro, né? Que já tinha subido ali desde dezembro no canal do Léo Lins, um especial de comédia dele, com piadas, e aí eu vou abrir aspas para o que o Ministério Público encaminhou para o Tribunal de Justiça, reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados. E aí a juíza responsável pelo caso acatou, né, essa denúncia, esse pedido do Ministério Público. Então entendeu que de fato havia ali no stand-up do Léo Lins esses discursos e posicionamentos hoje repudiados pela sociedade. E aí nesse stand-up há menções, na verdade nessa decisão da juíza, há menções às piadas com temas como escravidão, perseguição religiosa, outras minorias, pessoas idosas, pessoas com deficiências. Esse acaba sendo o carro-chefe das piadas, dos shows de stand-up, de comédia do Léo Lins. E eu tô falando isso, não é nem que eu tô emitindo uma opinião, falando, pô, mas você tá falando que ele ataca as minorias. O Léo Lins gosta de se posicionar assim. E aí eu vou abrir esse tema colocando o comecinho justamente desse show que foi censurado. Ele há essa publicação em outros canais. Eu vou abrir só o comecinho dele antes mesmo de chegar no show, na parte que de fato foi censurada, para vocês entenderem como o Léo Lins, para quem não conhece, para quem tá perdido aí no baile, como ele se apresenta pro público dele. Ih, saiu do ar? O pessoal tá falando que tá sem o áudio. Beleza. Aparentemente a gente não poderia colocar. Não sei se era isso. Mas o ponto, e aí talvez tenha dado pra vocês perceberem ali no comecinho, é que ele abre o show dele usando manchetes, né, de programas de televisão, no caso, ali na parte audiovisual, de programas que, de alguma forma, denunciam excessos nas piadas dele. E ele se vangloria disso. Então não é errado falar que ele, de fato, extrapola alguns limites e ele gosta de ser conhecido como alguém que extrapola esses limites. Ponto. Até eu estou dando opinião nenhuma, é um fato isso. E é muito difícil a gente mensurar, né, até onde vai esse limite da liberdade de expressão. Uma discussão que vai até para além do assunto de comédia, né, de forma geral. E aí eu queria, a partir disso, mostrar para vocês a repercussão nas redes sociais. Vou começar aqui colocando o entendimento e aí não é só humoristas, a sociedade de forma geral está partindo para o entendimento, não todos, é claro, mas uma parte da sociedade, de que o que houve nessa decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo foi uma censura contra o Léo Lins e, de forma geral, contra o humor, as piadas, enfim. Ele se define como um humorista de piadas ácidas, né, o Léo Lins. Então, o Oscar Filho, por exemplo, que é um humorista, ele se posicionou, deixou a opinião dele aqui. Qualquer imbecil assiste ao show do Léo Lins ou qualquer outro humorista que faça piadas ácidas e percebe que são piadas. É entretenimento. Aí ele compara o Tarantino, diretor do cinema, como o Tarantino faz jorrar sangue na tela, né? Também se referindo a excessos. É só isso. Mas existe uma necessidade de elevar esse entretenimento à esfera de crime. Então, essa é uma argumentação do Oscar Filho, que também é humorista, se posicionando contrário a essa decisão da justiça. Por outro lado, você tem uma outra parcela da sociedade que também está repercutindo essa notícia relacionada ao Léo Lins, se posicionando favorável, porque entende que o Léo Lins ultrapassa limites
dentro dessa área do humor. E aí a Stephanie Ribeiro aqui tuita, por exemplo, uma das piadas que estava nesse especial de comédia que foi tirado do ar a mando da justiça. Abre aspas para a piada do Léo Lins. Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. E aí ela questiona, né? Pô, esse é o humor que estão lamentando ter sido censurado. Realmente parece extrapolar, né? Um limite do humor. E aí não é só nessa esfera racial. Há muitas piadas do Léo Lins que incomodam de forma geral boa parcela da sociedade que vão, por exemplo atacando a parcela com deficiência na sociedade, com diversas deficiências, né? A comunidade autista, por exemplo, é muito crítica ao Léo Lins, que já fez diversas piadas contra a comunidade autista, contra pessoas com autismo. Então, o que se levanta é esse debate de até que ponto o humor pode atacar, pode machucar algumas pessoas. Há um outro material que eu separei aqui, inclusive o Igor 3K, que é, de certa forma, aqui o meu chefe, participou do Reconversa, que é um programa do Reinaldo Azevedo, recentemente. E aí o Reinaldo Azevedo deu um posicionamento que bate muito nessa linha de tudo que a gente está debatendo aqui, sobre os limites do humor e talvez como a sociedade vai mudando e, consequentemente, o nosso entendimento sobre o que é permitido e o que não é na área do humor é válido. Eu vou colocar aqui o Reinaldo Azevedo e, na sequência, eu vou ler o chat, vou ver o que vocês estão opinando aí sobre o caso. Opa. Calma. Ah, tá sem som? Tá, beleza. Então não vou colocar esse vídeo. Mas de forma geral, o Reinaldo Azevedo estava pontuando aqui. Pode só colocar a imagem na tela, eu não vou dar o play, só para ilustrar aqui onde estava acontecendo esse debate. Era nessa situação aqui, e o Reinaldo Azevedo, aqui de boininha, estava pontuando que talvez a gente tenha que partir para uma ideia de que o humor faz mais sentido a gente fazer piadas contra os grupos majoritários. Então, sei lá, você vai fazer uma piada contra políticos, ele cita como exemplo, ao invés de fazer piadas contra esses grupos minoritários. Essa é a argumentação, de forma geral, do Reinaldo Azevedo, no entendimento de que a sociedade vai evoluindo. E a gente, piadas ou comentários que antes a gente achava normal, hoje já não são aceitos. Beleza. Tô recebendo recados aqui da produção. A gente vai sempre ajeitando questões técnicas aí, é o segundo programa aqui, a gente vai diariamente melhorando. Vocês perceberam que tem musiquinha agora, porque também foi um questionamento que a gente recebeu ontem ao vivo durante o programa, falando, pô, você tá falando sozinho aí com a gente, por que não rola uma musiquinha de fundo? Agora já tem musiquinha. Então amanhã também vai estar melhor tecnicamente, a gente vai sempre melhorando com vocês. Agora eu quero ouvir o que vocês estão falando aí no chat com relação a isso. Pode até subir um pouquinho o chat pra mim, Tiagão, que eu já vi que tem comentário ali em cima ainda sobre esse tema. O Luciano tá falando, pô, limite do humor, é foda, é difícil, essa é a dificuldade do debate, né? Como estabelecer, é muito subjetivo, o que é um limite do humor, até que ponto é só uma piada, até que ponto é algo ofensivo. A Ceia, ou o Ceia, tá falando que foi engraçado, acho que se referindo àquela piada sobre escravidão que eu acabei de ler aqui. Vamos ver, o Guilherme mandou ali, Lucas, mas o ato de pagar para põe também como parte do... Acho que a pessoa que paga, ela quer ouvir aquilo, né? Acima de qualquer coisa. O Ceia tá falando, o bom senso é assistir e ficar de boa. O Patrick tá falando, quem não entende o show dele precisa estudar mais. Também se referindo a essa linha de argumentação de que, pô, é uma piada, né? Cadê? Pera aí, dá uma paradinha, Thiago, só pra eu ler. O Giovanni, eu entendo a problemática de tirar o conteúdo do cara, mas a piada do negro desempregado doeu aqui. Esse comentário do Giovanni, por exemplo, pela fotinha de perfil dele ali, ainda que eu não enxergo muito bem, é uma pessoa negra, o Giovanni. E você percebe, tipo, pô, doeu aqui. Então machuca também uma parcela da sociedade. Eu acho que a gente tem que entender esses dois lados, né? Mas o próprio Giovanni diz que entende a problemática de tirar o conteúdo do ar, porque aí as pessoas podem associar isso à censura, né? Até que ponto a gente consegue limitar ou não, determinar o que é um limite ou o que não é. Vão deixando as opiniões de vocês aí. O Arthur tá falando que a fala do Reinaldo é muito inteligente nesse caso.
O Pedro tá falando que já essa discussão aí é uma discussão chata. O Luciano tá falando que sempre vai ofender alguém. Sempre alguém vai ficar ofendido em se tratando de piada. O Rai Santos tá falando, vamos proibir os filmes e séries. Também se referindo aí a qualquer coisa que vai pra linha do humor. A Renata mandando mensagem aí, limite do humor é que nem liberdade de expressão. Se a minha liberdade interfere na do outro, não está certo. Também é uma argumentação muito bacana aí da Renata. Vocês veem como no nosso chat mesmo a gente tem diversas opiniões. Isso é muito legal e é o que eu espero sempre encontrar aqui com vocês. Pra gente qualquer coisa que tá bombando vai ter opinião da mais radical para um lado e da mais radical para o outro. Beleza? A gente vai sempre trazer isso aqui para vocês. Indo para um próximo assunto, e agora um pouco mais leve, até mais